Este é o programa Maternagem e Mídia Infância, vinculado ao projeto de extensão de mesmo nome da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Maria Collier de Mendonça, sou professora do Departamento de Comunicação e coordenadora do projeto MMI UFPE. Hoje nós convidamos Camila Infanger, que é doutoranda na USP na área de Ciência Política e integrante do movimento Parenting Science, e o nosso reitor, professor Alfredo Gomes, para conversar sobre possíveis caminhos pensando nas políticas de inclusão, permanência e progresso das mães na UFPE. Sejam muito bem-vindos, Camila e Alfredo, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer. Bom dia, Maria. Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Queria apresentar primeiro os convidados. Camila, pesquisas políticas de inclusão, permanência e progresso das mães da universidade no doutorado na USP, na área de ciência política. É uma alegria conversar com vocês dois. O professor Alfredo Gomes também é doutor na área de educação e pós-doutor também na área de educação na Universidade de Bristol, na Inglaterra. É membro da diretoria executiva da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, e suas pesquisas enfocam a área das políticas públicas de educação superior. A nossa primeira pergunta é para o professor Alfredo. Quando a gente pensa, professor, nas políticas de apoio às mães na universidade, a grande questão para nós é por onde começar. Pensando nisso, a gente gostaria de saber de sua parte quais são as principais demandas e as necessidades das estudantes de graduação da UFPE e quais soluções e sugestões o senhor tem pensado, junto com a equipe da UFPE, a começar a atendê-las. Bom, primeiro, é um prazer enorme, viu, participar do programa, né? Prazer também revê-la, professora. Camila, é um prazer estar com você aqui, é uma alegria. Dizer que o tema é extremamente importante e merecedor, portanto, de políticas públicas em âmbito nacional, né? Ter políticas dirigidas para as mães, né, mulheres dentro da universidade é algo fundamental e necessário, né? Então, a gente espera que o novo governo possa, portanto, estabelecer um diálogo em torno da temática para que nós possamos construir nacionalmente, né, para as universidades públicas federais, mas para o sistema de ensino superior de maneira geral, as boas e consistentes políticas para o longo prazo, para que a gente resolva as questões de desigualdades, tanto no acesso quanto na permanência em torno dessa matéria. Primeiro, assim, a questão mais importante das demandas que vem para a universidade de maneira geral, diz respeito às condições de permanência, né? Então, nós precisaríamos, portanto, ter bolsa de permanência, ampliar as bolsas creches que a universidade tem, né? Resolver a questão dessa relação de apoio em cada um dos centros acadêmicos, que são 13 centros acadêmicos, para que tenha boas condições, portanto, para a permanência das estudantes, mães dentro da universidade, né? Apoio para a amamentação, para acompanhamento das crianças que vêm até a universidade. Então, assim, é necessário um apoio extra do ponto de vista de bolsas e montar essas estruturas, né, para garantir, portanto, a permanência aqui dentro da universidade, né? Então, nós temos conversado em torno disso. A reabertura do restaurante universitário também garantirá melhores condições nesse processo. E nós temos que pensar, e não foi algo assim ainda amadurecido, como fazer essa assistência também dentro do RU da universidade, aqui em Caruaru. Então, assim, de maneira geral, as condições de permanência devem ser objeto de seminários que vamos fazer, e já fizemos o convite à professora Maria, né, para, junto com outros grupos, que integra a gestão, para que nós possamos pensar essa política de forma mais consistente, olhando aqui no longo prazo, né? De imediato, mas também no longo prazo, né? Então, para ser breve, digamos assim, de forma resumida, estou trazendo esses elementos para a gente iniciar aqui o nosso diálogo em torno dessas iniciativas.
Camila, obrigada, professor. Camila, gostaria de ouvir um pouquinho o que você gostaria de comentar a respeito da situação das mães de graduação. Olha, na questão da graduação, a gente precisa pensar no acesso e a permanência, né? Então, completando um pouco do que o professor Alfredo falou sobre a permanência, a gente precisa entender para aquelas que já têm filhos, que possivelmente tiveram filhos aí antes do período de entrar na graduação, e como elas acessam, né? Então, o auxílio creche é extremamente importante. A gente precisa também ter um pouco de adequação para aquelas que engravidam durante o período da graduação. Então, por exemplo, no primeiro, segundo ano, que seja, ela vai ter uma pausa nos estudos. Existe essa licença maternidade, porque até o momento, na graduação, isso não é previsto. Então, as resoluções que deixam para que as atividades aconteçam remotamente, elas não atendem exatamente, porque você está dando um trabalho para a mulher fazer em casa quando ela acabou de ter filho, né? Então, assim, na graduação, as pesquisas mostram que existe muito mais gravidez solo, por exemplo, né? E provavelmente sem rede de apoio. A gente não sabe quais são todos os casos. Então, é necessário que exista uma estrutura para entender quais são esses momentos. Então, desde retorno e para garantir que ela volte à graduação. Isso é muito importante, né? Então, eu sempre falo que, por exemplo, o caso da minha mãe, que ela engravidou de mim na graduação, ela nunca mais voltou. Então, a maior taxa de evasão de meninas na graduação é por conta de gestação, né? Então, e porque ela não consegue retornar. Eu digo evasão no sentido de não retorno, porque a pausa, quando tem um retorno, ela pode ser acomodada com políticas de conciliação, mas não essa evasão permanente. Eu queria comentar que o que se agrava ainda mais é quando as mães são mulheres jovens, pobres, sobretudo as mulheres que são negras e periféricas. Essas são as que mais abandonam seus cursos. E que geralmente são cursos que elas optam de economia do cuidado. É o que a gente tem visto em dados, né, Camila? Também é interessante da gente pensar. Alguns centros têm mais mulheres nessa situação do que outros. Bom, professor, agora eu vou fazer uma pergunta para Camila. Camila, eu queria que você comentasse para nós a situação das mestrandas e das doutorandas. Pensando nelas, quais são as principais dificuldades e o que você sugere e tem visto de políticas, de boas práticas, né, para incentivar a permanência, o progresso e a continuidade no desempenho dessa formação acadêmica delas? Quando a gente chega na pós-graduação, o tema central é produtividade, né? Então, assim, não são aulas diárias como na graduação, é uma carga horária menor, tem mais trabalho individual. Então, em teoria, a gente olha que a conciliação seja mais factível, né? Só que acontece que tem demandas mais intangíveis de produtividade. Então, se espera que a gente participe de eventos, que a gente produza artigos, que a gente esteja participando de outros eventos internos da universidade, e com crianças isso fica muito difícil, né? As iniciativas que acomodam melhor são aquelas que, por exemplo, conciliam os horários. Então, os eventos noturnos, se possível, serem evitados, porque eles não dialogam com os horários das escolas ou de creches, né? Então, pensar, talvez, para aquelas que engravidam durante a pós-graduação, um apoio para o retorno, um apoio para durante, talvez, essa pesquisa dela não fique tão pausada. E aí a gente vê como, muitas vezes, as universidades, elas têm bastante receio em autorizar, né, em liberar a licença maternidade, por conta de uma possível penalidade na avaliação da CAPES, né, porque daí o período de titulação vai aumentar, a gente vai ter uma prorrogação, se muitas mulheres, por exemplo, engravidarem no mesmo programa, a gente vai ter o período de titulação médio mais alto. Então, é entender que precisa dessa licença maternidade, mas também o retorno em especial. Então, para que eventos internos da universidade incluam recreação, para aquelas que têm crianças menores do que a idade escolar, entender que, eventualmente, em programas de mobilidade, se contemplar a ideia de um auxílio dependente, ou como essa mulher poderia fazer também, porque a gente sabe que, em especial no doutorado, fazer um programa sanduíche, que tem a bolsa da CAPES, ou algum outro programa de mobilidade, as mães não conseguem acessar. Então, pensar, talvez, qual que seria essa realidade. E aí, outras coisas que o professor falou sobre a amamentação, né? Sobre os espaços também, a adequação na infraestrutura, e, se possível, já que falou desse tema do restaurante universitário, para que as crianças possam acessar, né? Então, a gente tem bastante problema. No caso da USP, por exemplo, a gente não pode levar filhos no restaurante universitário. Então, isso é importante pensar nas mulheres que são integralmente bolsistas, que vivem daquela bolsa. Então, como é que fica? A conta não fecha, né? Então, daquela bolsa você tem que fazer caber creche, fazer restaurante. Então, também entender que existem realidades diferentes e que nós fazemos parte da pós-graduação. Professor, gostaria que o senhor comentasse a fala de Camila.
Olha, eu acho que a Camila está, assim, plenamente correta, né, em colocar essa situação, né? Muito embora a pós-graduação tenha mais flexibilidade, a carga horária realmente seja menor, mas há uma dependência, digamos assim, dos cursos para que, obviamente, você possa fazer os artigos, participar da pesquisa, porque se trata, obviamente, de uma formação para pesquisador, né? Então, isso demanda um conjunto de requisitos para que essas habilidades, elas também sejam desenvolvidas, né, na nossa estudante pós-graduanda mãe, né? Então, assim, novamente, as condições de permanência aqui, elas são fundamentais, né, para que a universidade possa pensar de forma mais ampla esse processo. Eu gostei muito da fala anterior, a gente não conseguiu ainda, Camila, materializar, mas, assim, vamos estudar aqui a possibilidade de ter a licença maternidade vinculada à questão da graduação, sabe? Acho que isso é fundamental, né? E, assim, ter recomendações para a pós-graduação, para ter compreensão desse processo de maneira geral, né? Assim, não é possível realizar pesquisa e ter a mesma dedicação quando se tem criança, né? Tá amamentando, está com filhos pequenos, ainda ali, em relação, portanto, às outras pessoas que estão fazendo, que tem um tempo amplo nesse sentido. Então, a gente tem que ter um trabalho junto aos programas para que a gente possa fazer isso. Mas também fazer o debate nacional junto à CAPES, e sobretudo aos processos de avaliação, né? Esse quesito tempo, ele pode ser, digamos assim, dosado com um quesito qualidade, né? Com um quesito que possa, o produto possa sair, digamos assim, do ponto de vista da dissertação ou da tese, né? Em outro nível. Acho que isso não é prejudicial ao conjunto do processo avaliativo, quando você pode fazer isso. Acho também a ideia de ter auxílio dependente, né, para programa de mobilidade, essa é uma questão que pode se adicionar um valor específico em cima da bolsa, né, para que isso possa garantir as condições também, porque isso implica sair também, por exemplo, do Brasil, às vezes, né, a criança também vai aprender um novo idioma, vai estar lá fora, então isso são condições muito concretas, realizáveis no curto prazo, né, que pode ser absorvida pelos órgãos de fomento, né, para garantir, portanto, a participação com muita qualidade das mulheres mães, né, nas pesquisas e, obviamente, na titulação em nível de mestrado e doutorado. Maria, desculpa, se eu puder só fazer um comentário. Claro, claro. É que, às vezes, professora, é difícil a gente pensar, vamos colocar auxílio dependente para um programa de mobilidade internacional, né? Então, o que eu conheço melhor é o da CAPES, né, que a gente tem lá no meu programa. Só que se a gente conseguisse que algumas delas fizessem isso, para ter como referência, outras podem ver esse caminho como algo possível. Então, também, assim, muitas vezes mulheres com filhos na pós-graduação nem contemplam um programa de mobilidade internacional, porque é algo tão difícil, tão moroso, que vai envolver tantos fatores, que é algo que não é nem considerado, né? Então, se a gente conseguir pegar algumas, assim, para talvez usar de um exemplo positivo, falar assim, olha, a gente consegue apoiar, e tem muita coisa que vai para além do dinheiro, é de apoio mesmo, falar o que a gente precisa, é de mais prazo na hora de submeter uma proposta, de entender que você precisa, eventualmente, de um fator de correção. Então, só para a gente pensar que nem tudo é financeiro, mas existem outras coisas que a gente pode pegar um caso. Muitas vezes a gente, enquanto programa de pós-graduação, não sabe como fazer. E aí a gente pega um caso e fala como é que a gente vai apoiar ela para que isso se realize até o final. Olha, desculpa também, Mari, mas assim, na época aqui da pandemia, nós conseguimos rever, né, os prazos. Olha só. E isso, nós fomos aqui, a universidade foi muito, digamos assim, pioneira em rever prazos, reorganizar o calendário, etc., para que pudesse se ajustar esse processo. Perfeito. Isso nós entendemos que é possível. Inclusive, assim, dirigir, nesse caso específico, né, um auxílio para quem está nessa situação. Isso é um número relativamente, digamos assim, pequeno, tendo em vista o conjunto de 8 mil estudantes de pós-graduação que nós temos, né? Então, a gente precisa experimentar essa questão, né, e oferecer, digamos assim, enquanto política, o exercício para que a gente possa amadurecer em termos dessa iniciativa. Queria comentar uma questão em relação a isso. A minha escolha de ter ido fazer o doutorado sanduíche no Canadá teve a ver também com a escolha do país, que o Canadá assegurou para meu marido visto de trabalho. O Canadá entende que a gente leva o marido pode trabalhar.
E a outra coisa também é de dar escola de graça e da saúde pública ser bem mais acessível do que outros países, não é? Então, acho que, obviamente, eu escolhi por causa da co-orientadora, mas o suporte que o país deu, de repente, pensar em convênios específicos com Exato. países que sejam mais flexíveis do que outros que são mais restritivos, como, por exemplo, um casal de amigos que foi para a França e foi bem mais difícil para eles, para a esposa, né, fazer alguma coisa enquanto o marido fazia o doutorado de sanduíche, um colega que é da USP atualmente. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação das professoras e das cientistas que são mães, das pesquisadoras de pós-doc, das professoras que seguem a carreira acadêmica e de repente engravidam e de repente têm filhos pequenos. Camila, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam e o que são principais soluções que você vê como sugestões interessantes, pensando aqui na realidade da UFPE? Olha, quando a gente pensa assim, como a gente começa a carreira acadêmica, né? Então, porque a gente termina a pós-graduação e aí, eventualmente, existem vagas de pós-doc, que a gente sabe que são escassas também, ou algum concurso para entrar na docência, ou eventualmente outros programas, né, de vinculação que não sejam tão contratuais. Existe muita subjetividade nesses processos, né? Então, é quando você vê a mulher com uma criança pequena como menos disponível, como ela não vai estar disponível à noite, mais uma vez, eventualmente para mobilidade. Então, existem iniciativas para esse retorno, né? Então, mais uma vez, o retorno da maternidade. Então, quando a gente se torna doutora, né, e aí começa a aplicar para financiamento para nossa pesquisa, muitas vezes a gente não está em pé de competitividade, porque teve esse intervalo aí de queda de produtividade no nascimento do filho. Então, às vezes, editais que possam entender esse retorno ou específicos para elas. Na pergunta anterior, quando a gente pensou em iniciativas, eu lembrei de uma da USP que a gente tem, que é o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, que é de estágio de docência, que a gente faz no doutorado. E existe o PAI, esse programa para mães. Então, é um edital facilitado. Então, eventualmente, algum canal diferente para quem tem filho pequeno e possa ser contemplado nessas iniciativas seria muito interessante. Pensar também que, muitas vezes, alguns protocolos são muito onerosos para quem está em casa com filhos pequenos. Então, por exemplo, a mulher sai de licença maternidade, uma professora da universidade, e pedem relatório para ela mensalmente, ou relatórios muito extensos, naquele período curtinho, que ela nem sabe muito bem o que fazer, porque ela acabou de ter filho. E esse é um caso que a gente teve também de problema, que a gente chamou até de violência institucional. Então, você dá licença, mas você exige um monte de coisa dessa mulher. E que esse período dela também, que ela saiu de licença, não seja contemplado como, por exemplo, um período menos produtivo. Então, se um relatório é feito, por exemplo, os 3 primeiros anos do período probatório aí de uma professora, e ela teve filho nesse período, provavelmente ela vai ser penalizada por não ter produzido nada, não ter orientado alunos. Então, pensar que essas métricas elas têm que ser ou pausadas ou revistas para contemplar períodos de pausa, porque a nossa carreira vai ser menos linear do que um homem que seguiu lisinho ali, sem filhos e sem pausas na carreira acadêmica. Eu lembrei de uma amiga que está na UFPB nessa situação, com um bebê pequeno e perdeu todos os orientandos de mestrado e doutorado agora, porque teve que se afastar, né? Então ela não pôde continuar com as orientações e os trabalhos pelo meio, que é uma coisa que não dá para você afastado continuar, não é? Então não sei se teria uma solução para isso. Professor Alfredo, queria que o senhor comentasse a situação das professoras. Aproveitando a fala da Camila, né, lembrar que nós temos uma medida aqui na universidade, uma resolução que a gente estabeleceu, em que as candidatas mães, portanto, têm uma pontuação diferenciada relativa àquele período, né? Então, assim, no concurso público, né, para professor, então há uma busca, né, de reparar um pouco isso, viu, Camila? Para você poder compensar, obviamente, essa questão. Eu creio, né, que seria necessário também, né, um apoio posterior, no sentido de editais também de publicação, sabe, para que a gente pudesse fortalecer essa trajetória e recuperar no tempo mais curto possível, né, se assim for desejo da pessoa, né, da professora mãe, da cientista mãe, ter também editais específicos com cota para que esse processo também aconteça, né. Eu acho assim que os órgãos de fomento, mais uma vez, que concedem bolsas, têm que olhar de forma diferenciada para essa questão, né. Então, assim, estabelecer também uma reserva de cotas, né, para
cientistas, mães em nível de pós-doutorado, né, para que possa acolher de forma devida, né, com o apoio necessário, né, para que isso aconteça. Eu esqueci de comentar, mas nós temos um debate aqui, assim, já de certo longo prazo, desde que eu era diretor do Centro de Educação, Maria, que é a tentativa de a gente estabelecer também brinquedoteca dentro da universidade, sabe? Tem uma experiência, eu não lembro agora qual universidade, mexicana, né, e a gente trouxe, inclusive, uma parceira das colegas lá do Centro de Educação para discutir essa brinquedoteca, que ela é implementada na Biblioteca Central da Universidade, lá no México. E a gente discutia naquele momento fazer essa experiência no Centro de Educação. Iniciamos, portanto, uma discussão, lá já tem uma sala de leitura, né, adaptada, portanto, para mães e para as crianças, como um apoio, sabe? Mas essa pode ser uma medida, né, assim, de forma mais ampla dentro da universidade, né? Infelizmente, esses anos que passaram, a gente ficou em um grande problema de recursos, o governo machucou muito a universidade, retirou muito recurso da universidade, e também a carência de políticas públicas, né, fez isso. Mas é o momento de retomar, para que nós possamos reorganizar isso no nível adequado e necessário. Obrigada, professor. Eu queria comentar um pouquinho agora, pensando de uma maneira mais ampla, já que a gente falou da brinquedoteca, falar um pouco da comunidade acadêmica como um todo, né, incluindo as servidoras, que também são um público muito importante. Quando a gente fez a reunião em dezembro com as mães no CAC, a gente sentiu que elas ficavam muito sensíveis, né, por isso que a gente fez a exposição Lugar de Mãe na universidade, a gente se sensibilizou muito com o que a gente escutou. Pela primeira vez elas se sentiram à vontade de contar sobre os problemas dela, mas a gente também sentiu que é necessário trabalhar no sentido de uma transformação cultural na universidade, porque ainda a universidade, a comunidade, vamos dizer assim, a cultura da gente é como se o cuidado de um filho fosse assunto privado da mãe, como se a mãe fosse aquela figura principal de cuidado, como se as mães e as crianças fossem invisibilizadas, quase como se lugar de criança não é na universidade, porque você está falando do seu filho, ou trazendo ele a si, ou deixando de vir fazer suas tarefas para ir levar um filho ao médico, coisa parecida. Inclusive mães que a gente conversou dizendo que ficam sempre se desculpando, se sentem numa situação de desconforto em função de tudo isso. Então, o que a gente queria falar duas coisas agora para encerrar o programa, que estamos chegando ao final. A primeira é como a gente pode promover essa transformação cultural dentro da UFPE, que é necessário para mostrar que as mães existem sim e que é necessária essa conversa. E a segunda, de uma maneira mais ampla, falando um pouquinho, Alfredo, da questão da Andifes, da tua conversa que está mais ampla com outros reitores e também com órgãos de fomento. Né? Queria aproveitar que a gente está aqui com o Parenting Science, que é um movimento super importante, né, de lutar por isso, e contigo também, que está fazendo uma liderança muito bonita, né, junto a esses outros órgãos. E o que é que... Eu jogo essa pergunta para vocês dois como a última do dia, para ouvir um pouquinho cada um. Bom, eu vou assim, primeiro, pleno acordo, nós precisamos fazer uma transformação cultural, né? A mudança cultural é necessária, né? Assim, não é possível que nós temos uma situação em que as pessoas se culpam, né? Por essa situação de ser mãe e não poder realizar plenamente as suas tarefas. Tem que resolver essa situação, né? Eu vou fazer mais uma proposta aqui, aquela que eu já conversei com vocês lá, que a gente possa fazer, né, um seminário, né, para nós discutirmos a temática dentro da universidade e formular conjuntamente, né, uma política institucional, tá certo? A gente possa discutir na sua totalidade a questão das situações, problemas que existem e como superá-los, né? Então, envolvendo aí as nossas servidoras técnicas, administrativas e docentes, mas também os estudantes, de graduação e pós-graduação, para que a gente pense isso. É necessário também que a gente problematize a questão em nível nacional, né? Por meio da Andifes, a gente pode levantar a temática tranquilamente, discutir com os órgãos de fomento. Hoje, a presidente da FACEP aqui é uma professora da Universidade Federal, né? Então, a professora Fernanda Pimentel tem toda a sensibilidade e desejo também de realizar política nesse sentido. Então, a gente pode também procurar sensibilizá-la. Eu vou assumir hoje a vice-presidência regional aqui, né, da Organização Interamericana, Universitária Interamericana,
que está aí com mais de 300 instituições vinculadas, né? Então, assim, será um dos objetivos também da nossa gestão ali, pautar essas mudanças, né? Então, tem uma frase de um determinado autor, que eu não me lembro o nome, que diz que a cultura como a estratégia, né, no café da manhã. Então, a gente precisa fazer essa transformação cultural, mas como uma estratégia de implementar política pública dentro da universidade. Se a gente não for persistente, resiliente, né, e perseguir essas metas de forma muito consistente, a gente perde a luta. Porque o tempo é curto também, né? 4 anos passa rapidamente, sabe? Então, vamos aproveitar essa coincidência, né, em nível da instituição aqui, das associações nacionais e do governo, que tem muita sensibilidade para isso, né? Só para fechar, Camila, trazer informações, nós temos 8 pró-reitorias e hoje são 6 mulheres pró-reitoras, né? Opa. Então, há uma ambiência também institucional com muita sensibilidade, a gente conversa muito sobre essa temática dentro para que a gente faça a mudança cultural, a transformação cultural que a professora Maria aqui fez referência. Que bom, muito feliz de ouvir tudo isso, podem contar com a nossa equipe aqui do MMI. Queria, assim, pedir para a Camila fazer um comentário bem rapidinho, que o pessoal já está me contando aqui que o tempo está terminando, antes da gente fechar. Tá bom, não, é bem rapidinho, eu acho que essa mudança cultural ela é essencial, porque muitas vezes a gente coloca a política pública e ela acha que normativamente ela sozinha vai resolver os problemas, né? A gente precisa também ir mexendo nos corações e mentes. Então, assim, pensar que tem muita relação de orientador e orientanda, que muitas vezes as questões elas não se desenvolvem por conta de uma subjetividade ali, e esse diálogo de colegas, né? Então, pensando em grupos de pesquisa. Então, muitas vezes a mulher, quando ela tem uma gestação no meio de um programa muito produtivo ali, ela é hostilizada porque ela vai desperdiçar aí uma bolsa para ficar num período de licença maternidade. Mas é muito importante essa ideia do seminário, professor, e de que vocês abram grupos de trabalho e de diálogos para entender demandas específicas. E aí a gente pode contribuir, enquanto Parenting Science, para trazer melhores práticas, para mostrar que tipo de soluções já acontecem para que eventualmente possam ser aplicadas na UFPE. Mas vocês estão num caminho muito bom, fico bastante feliz de ouvir. Bom, gente, então eu queria, professor, agradecer a tua participação, agradecer a participação tua, Camila, também, dizer que nós estamos aqui prontos, na hora que quiser fazer esse seminário, pode contar com a gente, vai ser um prazer a gente organizar isso juntos. Nosso tempo está chegando ao final, a gente queria dizer a todos que estão nos escutando aqui que é um prazer ter vocês aqui com a gente também, agradecer à equipe da Rádio Paulo Freire que está aqui conosco hoje. E o projeto Maternagem Mídia e Infância é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Eu sou a coordenadora da equipe, professora Maria Colher de Mendonça, Carolina Dantas é a professora vice-coordenadora da equipe. Para acompanhar nossas atividades, é só acessar nosso Instagram, @mmi.ufpe, e nosso Facebook. O programa de hoje foi apresentado por mim. Olha o timer aqui. Desculpa. E eu queria agradecer também a colaboração dos técnicos Igor Cabral, Ícaro Ricarte e Isabel Bahia. Nosso programa também fica disponível no Linktree do MMI e nas plataformas de streaming como formato de podcast. Obrigada e até o próximo episódio.